Olá, sou Patrícia Carmo e hoje eu vim falar de formação, da sua formação, da formação dos seus filhos, da formação dos seus funcionários. Porque é muito comum a gente se preocupar quando a gente pensa em formação, a gente normalmente pensa em formação escolar, acadêmica, né? Pensa no treinamento que você vai dar para os seus funcionários na sua empresa, como mãe, como pai, você pensa em que escola você vai pôr seu filho, em quantos idiomas ele vai falar, né? Em que ele tem que se formar na melhor escola, que faculdade que ele tem que fazer, enfim. E na verdade, a gente esquece da principal formação, independente se a gente está falando de mãe, de pai, ou de chefe, ou de dono de empresa, tá? A principal formação é a formação nas pessoas, é a formação das pessoas. Que ser humano é esse que está sendo formado? Quem ele vai ser? Como ele vai ser? Quem ele vai ser e como ele vai ser independe da profissão que ele vai ter. E hoje ficou muito comum o foco de quem ele vai ser. Quando você fala quem ele vai ser, você já pensa na carreira, na profissão. Antes da gente ser profissional, a gente é ser humano. E tem uma coisa muito importante que as pessoas esquecem, mas que ela é essencial, que é um bom ser humano necessariamente será um bom profissional. Um mau ser humano não será um bom profissional, porque ele pode ser técnico, ele pode ter muito boa técnica, mas ele não vai ter um comportamento adequado, ele não vai ser um funcionário leal, dedicado, parceiro, não vai ter comprometimento, ele só vai ter a técnica. Então de nada adianta você investir rios de dinheiro na melhor escola, seu filho ou seu funcionário falar em 3 idiomas, se você não forma uma boa pessoa, um bom ser humano como mãe e pai, se você como chefe, como líder, não desenvolve essas pessoas, não se relaciona com essas pessoas, não se preocupa com quem elas são como ser humano. Se você como empresa, né, como profissional de RH ou como dono de empresa, não se preocupa com o ser humano, não se preocupe, não olha para o ser humano que você está contratando ou para o ser humano que está trabalhando ali na sua empresa, fazendo parte da sua equipe. Isso é mais importante do que todo o resto, gente. E isso é um ponto gravíssimo na nossa sociedade hoje. E é um erro, na verdade, é um erro muito grande que está sendo cometido e que depois a gente mesmo paga por isso. As empresas acabam tendo prejuízos por isso, porque daí são profissionais, depois que você não consegue, não há treinamento que resolva e aí você acaba tendo que contratar, investe um dinheiro na contratação, investe um dinheiro às vezes no profissional, tentando dar uma qualificação técnica e na verdade o problema não tá lá e aí depois você tem que demitir. Isso é jogar dinheiro no lixo, né? Isso é perda de dinheiro. Então, a gente precisa olhar para as pessoas, antes de qualquer coisa, como ser humano. E depois disso, né, todo o resto é consequência do ser humano. Então, quando você pensar na formação dos seus filhos, olhe para o seu filho como um ser humano em desenvolvimento, como um ser humano que está sendo formado. Quem ele é como ser humano. Ele é uma pessoa boa, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa do bem, é uma pessoa que tem empatia, que se preocupa com o outro, que é leal, que ajuda, que se preocupa, enfim. Isso é a base. A parte técnica, o complemento, isso é mais fácil. Até porque nem todo mundo vai ter a oportunidade de estudar na melhor escola, porque isso custa muito dinheiro. Mas tudo bem, porque se ele for uma pessoa dedicada, honesta, íntegra, leal, se ele tivesse um monte de característica bacana, positiva, se ele for um ótimo ser humano,
ele vai ser um ótimo profissional, mesmo não tendo estudado na melhor universidade, mesmo não falando 5 idiomas. Não vai ser isso que vai fazer dele um profissional medíocre. Mas se ele for um ser humano medíocre, ele vai ser um profissional medíocre. E você, como empresa, também tem que ter o mesmo olhar. Se você contrata uma pessoa, mais ou menos, como pessoa, porque você só olhou, né? Você já triou pelo currículo, então estudou em tal faculdade, esse em tal faculdade. Só me serve a faculdade X, a Y não me serve. Mas de repente o cara que estudou na faculdade X é um cara péssimo como ser humano e não vai ser um bom profissional. E o cara que estudou na faculdade Y é um excelente ser humano, pode não ter a graduação lá X, mas ele seria um profissional muito melhor. Então vamos olhar para as pessoas, como ser humano, como pessoas na sua integralidade. Quando a gente olha para o todo como todo, quando a gente entende que nós estamos inseridos num sistema, né? Eu sozinha sou um sistema, eu dentro da minha família sou um sistema, eu dentro da minha equipe de trabalho sou um sistema, uma empresa é um sistema. Quando a gente consegue entender isso, olhar dessa forma, as coisas mudam e a gente consegue ter muito mais sucesso. Então vamos olhar para o ser humano como ser humano. E se ele for um excelente ser humano, certamente ele vai ser muito bom profissional. Pensem nisso, olhem para isso, tanto dentro de casa com seus filhos, quanto na empresa, para quem é dono de empresa, muito, mas para quem é líder, é chefe, é coordenador, trabalha em RH, para quem tem uma lojinha lá pequenininha, que só tem um funcionário, não importa, é a mesma coisa. Você está lidando com pessoas, então olhe e forme e desenvolva e prepare a pessoa. Isso vai fazer toda a diferença no resultado final, tá bom? Espero que eu tenha ajudado.